Bom dia a todos, que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva nossa mente e nosso coração. Nesse momento nós vamos nos preparando para fazermos a preparação da abertura do nosso passe do P3F, sintonizando com Deus, com Jesus, com Lauro Machado, Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade amiga que vai visitar a todos para levar os medicamentos lenitivos, fortalecendo o corpo físico e espiritual. E do livro de Lorival Lopes, Paz Todo Dia, nós vamos ler uma lição. Conserve a felicidade. Se você se considera feliz, é porque dá valor à felicidade. Em vista disso, tudo que vivencia se encaixa no estado de felicidade do seu coração. Assim toma sentido especial a notícia que chega ou que lhe contam de problemas e sofrimentos, os serviços que você faz, as decisões que toma, os momentos de lazer, os relacionamentos, o entendimento da vida, a forma de apreciar a natureza, a visão da manhã, o modo de exercitar a fé, o amor que sente em tudo mais. O sentido especial que você dá a tudo procede da felicidade. Se você dá sua alegria ao mundo, o mundo também lhe dá a alegria. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, pedindo a todos que preparem a sua água, preparem o seu local onde irmãos possam se acomodar para receberem esse tratamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, deixo o meu abraço carinhoso e fraterno para esse tratamento e que Deus abençoe. Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente. Um bom dia a todos. Vamos iniciar pedindo a bênção do nosso Deus, nosso mentor, agradecer ao nosso mentor, agradecer a Deus, agradecer ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, pedir muita orientação, que tenhamos um estudo proveitoso, que nos faça refletir e sairmos desse momento de estudo melhor do que aqui chegamos.
Vamos falar hoje novamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 20, o item 1, que fala sobre os trabalhadores da última hora. É um capítulo que sempre que tem uma palestra, um estudo, gera bastante questionamento, bastante dúvidas, né? É um item que nos remete a muito estudo, né? Muita coisa que a gente vê, que a gente lê na Bíblia, que a gente lê nos livros de estudo da Federação Espírita, nos livros da codificação de Allan Kardec, parece que se junta tudo nesse tema. E, na verdade, vocês vão compreender que, nesse estudo de hoje, que, na verdade, todo estudo que nós fazemos, todo o nosso preparo é praticamente para esse momento, né, dos trabalhadores da última hora. Eu vou ler esse capítulo, ele é pequeno, esse item 1, né, e aí nós vamos falando sobre ele. Tá? Mais uma vez, como eu falo algumas vezes aqui, essas palavras não são minhas, eu tento só compreender, juntar um pouco de informação daqui e dali, da codificação, do livro dos Espíritos, junto com o livro do próprio estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e tentar levar a palavra desses espíritos sábios, né, que ajudaram Kardec na codificação, e outros vários espíritos que colaboraram com a formação da Bíblia, com os pergaminhos e tudo mais, né? Nós só juntamos essas informações e tentamos levar isso para frente para ajudar, para que nós mesmos e cada um de vocês e os espíritos que nos acompanham, né? Agradeço a cada um deles que nos envolvem com muita luz, que também vem aprender junto conosco, né? Então, o que a gente faz é tentar levar esse conhecimento que esses espíritos de luz trouxeram para nós, que a gente possa levar para os outros irmãos também. Então, vamos lá. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por uma jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, e encontrou outros que estavam sem nada fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse aquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos
fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. E agora, falando sobre esse capítulo, né, dos trabalhadores das últimas horas, explanando um pouco sobre ele, o que seria essas horas, esse período de trabalho, né? O que seria quem são esses trabalhadores? Que períodos são esses, né? Que o pai de família sai para buscar os trabalhadores, né? Para a sua vinha. Então vamos lá, para a gente entender isso melhor, o que a gente pode fazer? Vamos estabelecer algumas questões. Quantos dias tem uma semana? Vou pensar, uma semana tem 7 dias. Né? Na revelação do Novo Testamento, lá manda todos nós pararmos no 7º dia. Né? É o que eles chamam de Shabat. Esse é um dia que a gente se conecta, tem que se conectar com Deus. É um dia que a gente para os nossos trabalhos e se conecta com Deus. Né? A própria criação do mundo diz que no 7º dia Deus descansou. Né? E nessa parte do Testamento diz que nós também devemos parar e nos reconectarmos com Deus. Né? E se você for lá no Salmo 93, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, lá vai dizer o seguinte: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se para Deus um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia, então que a gente pode dizer que uma semana, né, uma semana de 1000 anos é igual a 7000 anos. Né? Nosso domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são igual a 7000 anos. Né? Aí vamos juntar alguns assuntos, né? Não sei se vocês se lembram no meio dos estudos, assim, mas vocês se lembram como é que Emmanuel chamava a raça dos degradados? Eles chamavam essa raça de a raça adâmica, né? Esse é o nome que Emmanuel dava para essa raça. E o que acontece? No Livro dos Espíritas, para juntar mais informações e a gente entender o contexto todo, tem algumas questões que Allan Kardec faz com os espíritos, que eu destaco aqui, e que vai ajudar a gente a entender isso daí. Tem muitas questões maravilhosas, né? Mas dentro desse contexto, ele começa lá na questão 48, dizendo assim: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E os espíritos dizem: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Quer dizer, a gente não vamos compreender isso ainda, né? Depois ele pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Né? Ou melhor dizendo, né? O ser humano começou na Terra por Adão, né? Ou Adão e Eva, que a gente ouve falar tanto, né? E eles novamente respondem: não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Então, como Allan Kardec era um bom questionador, né?
um dos melhores, e ele tornou a perguntar: podemos saber em que época viveu Adão? Então, já que a gente não pode saber quando a humanidade começou, né? Será que a gente pode saber pelo menos quando Adão surgiu no nosso planeta? E aí eles respondem, né? Tá. Poderia dizer assim, pô, já falamos que você não vai entender quantas coisas surgiram, né? Mas eles ainda respondem. Mais ou menos, naqueles assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Né? 4.000 anos antes de Cristo surgiu Adão. Então, este seria o ciclo do degradado, mas não o ciclo todo, né? Porque o ciclo completo começou antes. Antes desses 4.000 anos antes de Cristo, foi um momento que começou um novo ciclo. Né? Antes desses 4.000 anos, teve outro ciclo de 7.000 anos, que seria uma semana. Na nossa historinha aqui do Trabalhadores da Última Hora, né? Da semana de trabalho aqui, das horas de trabalho, do dia, do período todo. Então, ele equivale aqui, a gente tem 7.000 anos de provações, de evolução, e depois que passaram esses 7.000 anos, começou um novo ciclo. Né? Nesse ciclo, nesse novo ciclo, quando foi iniciar esse novo ciclo, teve uma peneirada. Muitos espíritos foram embora do planeta. Muitos espíritos que evoluíram foram embora do planeta. E muitos ficaram. Né? Diz a história, né? Diz os estudos aí, que muitos egípcios, foi a maior parte que foi embora do planeta. Né? Eles eram muito evoluídos, conseguiram evoluir moralmente, conseguiram tornar-se bons espíritos, né? E subiram para um novo degrau. Né? E espíritos que não conseguiram essa evolução ficaram, outros que estavam de repente em planos melhores que não melhorou, de repente até piorou, vamos assim dizer, vieram para cá também, passar por essas provações conosco, né? Nós estamos aqui, né? E começou então esse novo ciclo, 4.000 anos antes de Cristo, né? Depois da passagem de Jesus Cristo, já se passaram mais 2.000 anos. Então, o que a gente pode imaginar? Se cada dia da semana para Deus equivale a 1.000 anos, e nós já tivemos 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, nós já tivemos 7.000 anos. Então nós já temos um novo ciclo formado, né? Então, a gente, vamos dizer que nós estamos naquele momento de reconectar com Deus. Nós temos agora então um novo Shabbat. Nós temos um novo momento de parar, reconectar com nós mesmos e com Deus, né? E isso está lá no capítulo 20 e 21, né, do Apocalipse. Ele fala sobre isso, né? E o que Kardec também chama de convalescença, né? Ismael, antes da codificação do Livro dos Espíritas em 1831, né? Em 1831, ele junta a pleiade de espíritos que acompanham o trabalho dele no seu reinado, e outras pleiades de espíritos também se juntam com ele, né? E ele diz o seguinte: não ignorais de estarmos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos. Então ele fala, serão 100 anos preparatórios. Né? É interessante como as coisas eram ditas, parece que de forma oculta,
eu não sei, dá a impressão de que ao mesmo tempo que Jesus Cristo precisava falar em parábolas, né, porque devido à ignorância nossa naquela época, do nosso espírito naquela época, né, ao mesmo tempo outros espíritos eram até muito mais evoluídos, eles falavam de forma bem complicada também, né? Então, se você pensar bem aqui, serão 100 anos, né? Então, tipo assim, será 100 anos, né? Então, quer dizer que se serão 100 anos, quer dizer que vai ter 100 anos, mais 100 anos, mais 100 anos. Então, se a gente pegar aqui essa frase aqui de Ismael, dizendo para não ignorar o tempo do advento ou Consolador, e falando que serão 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos. Então a gente pega assim, 1857 foi quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos. Se nós somarmos 100 anos desse em cima de 1857, que foi um ano em uma das revelações, né? Jesus Cristo foi uma, e com Allan Kardec nós tivemos outra revelação, que é o Espiritismo. Então isso veio preparar a gente, mais 100 anos. 1857 mais 100 anos, 1957. 1957 mais 100 anos, 2057. 2057 ainda não chegou, né? E se nós juntarmos mais uma informação, na época da Rádio Pinga Fogo, quando o Chico Xavier participou de uma entrevista, ele foi questionado, fizeram a seguinte pergunta para ele, né? Em que anos entraremos na regeneração? Né? E ele respondeu assim, Emmanuel diz que por volta de 2057. E aí, para a gente fazer uma continha, mais uma continha, né? Tá uma matemática louca aqui, né? Se a gente pensar que 1000 anos, que equivale a um dia, e um dia tem 24 horas, vamos transformar essas horas dentro de 1000 anos. Então, se a gente pegar esse 1000 anos e dividir por 24, para descobrir quantas horas teriam nesse 1000 anos, transformando esse período gigante de 1000 anos em um dia, em 1000 anos nós teríamos 42 anos, ou como se fosse 42 horas, né? Então, se a gente pegar 2057, que é a data da regeneração, dita por Ismael, e também por Emmanuel, através de Chico Xavier, se nós pegarmos essa data e subtrairmos 2057 menos as 42 horas, nós vamos chegar no ano de 2015. Então, 2015 é o momento que começa as últimas 24 horas das 7 semanas, ou dos 7.000 anos. É meio confuso, né? Mas é assim. Nós tivemos 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, que está terminando agora os 7.000 anos. Nós estamos no finalzinho disso, né? Nas últimas horas dessas semanas, desses 7 dias, dessa semana. Nós estamos agora no momento do Advento, no momento do Shabat. Nós estamos no momento de reconectar com Deus. E nós estamos no finalzinho, no último, como se tivesse passado a semana toda, chegamos no sábado, último dia da semana, né? Virou meia-noite. Quando chegar a meia-noite do sábado para o domingo, acabou a semana. Vamos começar o domingo, que é a outra semana, e vamos começar tudo de novo a nossa rotina, né? Falando das nossas vidas de provas e expiações, é como se a gente tivesse passado 7.000 anos, né? E agora é a hora da gente fazer o acerto de conta. É hora de chegar lá para o dono da vinha, que é Deus, e receber o nosso pagamento,
ou de repente até o nosso castigo, né? Depende do que nós cumprimos. Então agora, equivalente ali aos trabalhadores que foram convidados lá no começo do trabalho, ou no final, ou no último dia do trabalho, né? Aquele que chegou ali e trabalhou, mostrou que chegou para trabalhar, recebeu a mesma coisa daquele que estava lá desde o começo da semana trabalhando. Ou seja, não importa se a gente está aqui trabalhando desde 4.000 anos antes de Cristo e vem reencarnando e trabalhando, tentando provar seu valor, mas de repente não consegue, né? E um outro espírito reencarnou de repente no ano passado, de repente no início desse século, e já pode ter conseguido evoluir muito mais do que nós, né? É como se a gente estivesse trabalhando numa empresa, estou trabalhando nessa empresa há 30 anos, 50 anos, mas não consegui evoluir mais que um outro colega que entrou lá há 1 ano e já virou diretor, gerente, diretor da empresa e provou um talento maravilhoso, uma dedicação, um trabalho que eu em 30, 40, 50 anos não consegui. Então, no processo encarnatório, no nosso processo de provas e expiações, é a mesma coisa, né? Nós podemos estar reencarnando durante esses 7.000 anos e receber uma bonificação por isso, né? E outro espírito encarnou aí nos últimos 20, 30, 10 anos, né? E conseguiu já provar uma dedicação, um objetivo com Deus muito maior que o nosso, ou a mesma coisa que nós, né? Então ele vai receber a mesma coisa, né? Vai receber o quê? O que nós vamos receber, né? Essa promoção espiritual, a possibilidade de seguir em planos superiores, né? De continuar a nossa evolução junto a Deus, né? Esse vai ser o momento em que nós poderemos sair desse mundo de provas e expiações e viver num planeta, né, realmente de evolução, né? Não só mais de provas e expiação, mas de evolução, né? E espíritos que não conseguirem receber esse salário do Senhor da Vinha, de Deus, né, vai seguir para outros mundos. Nós vamos sofrer mais outra peneirada, igual teve 4.000 anos antes de Cristo, né? Onde espíritos evoluídos seguiram em frente, nós ficamos aqui, né? E vai acontecer isso de novo. Ou seja, nós estamos na última hora dos 7 dias da semana. Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Que começou em 2015. Poxa, mas 2015 já ficou para trás, né? Nós já passamos de 2015. Então, na verdade, assim, a gente tem, nós temos 42 anos a partir de 2015, mas se a gente pegar 2022 menos 2015, né? A gente já gastou aí uns 6 anos, então 7 anos. A gente tem 35 anos ainda para se alinhar e para acertar com Deus. Nós temos menos tempo ainda, né? Em 2015 a gente teria 42 anos, né? 42 horas, né? Para Deus. 42 anos seria como se fosse 42 horas para provar o nosso valor, o nosso talento, para seguir em frente. A nossa moral, né? A nossa evolução moral para seguir em frente. Hoje a gente já tem só 35 anos para fazer isso, né? Se você parar para pensar bem, dá até um certo desespero, né? Mas não podemos desesperar. Nós temos que nos alinhar com Deus, ser melhor conosco mesmo, com o próximo, praticar aquilo que Kardec tanto disse lá atrás, né? Que fora da caridade não há salvação. Tentar ser melhor um com os outros e realmente transformar o planeta naquilo que Deus e Jesus Cristo quis para nós, né? Que nós vivêssemos em comunhão, que vivêssemos realmente como irmãos, como somos, né? Filhos de Deus,
nossos espíritos saíram todos do mesmo lugar. Deus nos criou iguaizinhos, né? Apesar da diferença nossa de encarnada, eu não tenho muito cabelo, o outro é cabeludo, tenho barba, o outro não tem, eu sou um pouco mais branco, o outro é mais branco ainda, o outro é negro, né? Moreno, mulato, jambo, mas internamente o nosso espírito é tudo igual. Nós somos todos irmãos, todos filhos de Deus. E o dia que a gente conseguir viver em comunhão, aí sim nós vamos estar vivendo num mundo de evolução. E é isso que Deus espera de nós. Deus, como o Senhor da vinha, que estava contratando as pessoas para trabalharem e para receber sua moeda no final do período, Ele ainda está contratando. Ainda tem espíritos chegando, tem pessoas nascendo, né? E nós vamos ter a oportunidade de auxiliar essas crianças que estão chegando, né? Que estão crescendo, esses espíritos que estão reencarnando, né? Vamos ter a oportunidade de auxiliá-los na evolução. Estão vindo crianças muito inteligentes, né? Vocês já devem ter ouvido falar das crianças índigos e das crianças cristais, né? Nós, mais velho, não posso falar isso, né? Somos os espíritos, as crianças índigos. Esses que estão vindo agora são os cristais, são espíritos super evoluídos. Nós só temos a ganhar contribuindo para a evolução deles, né? Cuidando deles, tentando dar um melhor exemplo, abrindo o caminho para eles, para que eles não percam tempo, porque nós não temos muito tempo, seguindo o que Deus vem deixando para nós desde lá de trás, né? Isso não seria um fim do mundo, isso seria um fim de um ciclo onde a gente vai ter a oportunidade de evoluir, né? De seguir em frente e não se estagnar e continuar nesse mundo de provas e expiações, que não vai ser mais o planeta Terra. Segundo o que Deus tem preparado para nós, Jesus e todos os Espíritos explicam, né? Esse mundo deixará de ser um mundo de provas e expiações, né? E se eu não conseguir melhorar o meu desempenho, se eu não conseguir melhorar a minha moral, o meu comportamento perante aquilo que Deus espera de mim, eu não vou conseguir viver nesse mundo de evolução. Eu vou ter que partir para um outro mundo de provas e expiações, né? Então, com certeza, nenhum de nós quer isso. Mas para que a gente consiga seguir em frente, nós teremos que fazer, no mínimo, aquilo que a gente veio para fazer, né? Trabalhar, né? Se a gente eu vim aqui nessa última encarnação para ser um analista de sistema, para ser um engenheiro, eu vou ser um analista de sistema, um engenheiro. Se eu vim para ser um médico, eu tenho que ser um médico. Eu tenho que simplesmente trabalhar para receber a minha bonificação no final do período. Trabalhar não só profissionalmente, evoluir meu conhecimento, mas também minha moral, o meu espírito. Meus irmãos, o estudo de hoje é bem complexo, né? Mas eu espero que vocês reflitam, né? Essa transmissão fica gravada, vocês podem rever, leiam o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reflitam um pouco sobre ele, pensem que a gente tem pouco tempo, né? E que, na verdade, cada minuto é precioso, nossa vida é preciosa, é uma oportunidade, cada momento é único, que não volta, a gente sabe, né? O tempo não volta mais, aquilo que passou foi. Nós temos que aproveitar o melhor possível. Então vamos aproveitar o máximo que a gente conseguir e tentar fazer aquilo que Deus espera de nós, evoluir. É isso, meus irmãos. Uma ótima semana. Desculpe me alongar tanto, mas essa é uma lição. Apesar do textinho lá ser pequeno, dá para falar um dia inteiro sobre esse assunto, abrir uma roda, né, de amigos, de irmãos, e discutir esse assunto de forma agradável, né, e para aprendizado o dia inteiro. Dá para discutir muita coisa, dá para evoluir muitos e misturar muitos assuntos, muitos livros, muitos trechos da Bíblia,
e aprender muito sobre esse capítulo. É fantástico. E é isso. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, com muita evolução e que todos consigam evoluir como o Pai deseja. Um grande abraço. Bom dia! Estamos dando continuidade ao nosso tratamento do P3F, onde já participamos da abertura com a nossa querida Sueli, também a palestra com o nosso querido Robson. E hoje é o nosso tratamento do P3F. Então nós pedimos que todos coloquem sua garrafinha com água, para que possa ser fluidificada. Esta água serão colocados os fluidos benéficos para os tratamentos físicos, espirituais de todos aqueles que nos acompanham no tratamento do P3F. Então, esta água ela vai ser utilizada durante o mês todo, onde cada assistido deverá tomar um cálice dessa água ao anoitecer, um cálice ao amanhecer, após as suas preces. E quando estiver terminando esta água, se não deu o prazo do novo tratamento do próximo mês, é só completar essa garrafinha com água até o próximo P3F. Então convidamos você a se manter tranquilo, sereno, procurar respirar profundamente por 3 vezes, relaxando o corpo físico, entrando em sintonia com a Associação Espírita Lauro Machado, com os dirigentes espirituais do tratamento do P3F, bem como o nosso querido Lauro Machado, Mãe Joana e também Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros dirigentes espirituais, médicos espirituais, que nos assistem neste plantão do dia de hoje. E vamos nos preparando então, pedindo às equipes das matas, das cachoeiras, dos rios, para que possam fluidificar todas as águas de todos os assistidos que colocam suas garrafinhas com água para receber o seu tratamento. Vamos fluidificando as águas de todas as caixas de água da nossa região, da nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, pedindo também a fluidificação das águas de todas as caixas de água de todos os hospitais, asilos, orfanatos, as caixas de água de todos os nossos lares, de todos os lares a quem estamos pedindo neste tratamento do P3F, que a espiritualidade amiga possa colocar nestas águas os fluidos benéficos aos nossos tratamentos físicos e espirituais. Que possamos, ao tomar esta água, sentirmos mais leves, sentirmos fortalecidos, nos sentirmos amparados pela espiritualidade amiga. E vamos nesta mesma sintonia, nós vamos neste momento pedindo a cada um dos nossos irmãozinhos presentes que possam se tranquilizar, que possam sentir um abraço fraterno do seu mentor amigo, que possam ser acolhidos e amparados pela corrente médica e espiritual da nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Que possamos neste momento, respirando profundamente, sentir a presença do nosso amado Mestre Jesus diante de nós, onde colocamos diante dele as nossas aflições, os nossos pedidos, os nossos tratamentos, para que possamos neste momento receber a graça deste tratamento de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade. E para darmos início a este passe, nós vamos convidando você a serenar bem os pensamentos, a fechar os seus olhos
e ouvir e acompanhar conosco neste exato momento a oração a Dr. Bezerra de Menezes, quando nós dizemos: Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, colocando os aflitos, consolando os aflitos, curando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, confortando aqueles que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E assim, nesta serenidade, neste ambiente de muita paz, de muita luz, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, vamos entrando em sintonia com os mentores da nossa casa, vamos sentando confortavelmente e pedimos a Jesus nos envolver neste momento para recebermos este passe, onde colocamos as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas de saúde, e nós vamos assim recebendo este passe com muito carinho, com muita serenidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, através do seu Filho Jesus, junto aos benfeitores espirituais, as graças recebidas com intensas energias de luz e amor, fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual. Na eterna harmonia com o universo de Deus, desejamos a todos uma excelente semana, um mês de muitas alegrias, de muita prosperidade, de muita saúde, a mesma luz que recebemos de nossa casa, a Associação Espírita Laura Machado. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa acolher e cuidar de cada um que nos acompanha neste momento. Que possam também receber o tratamento todos aqueles a quem estamos pedindo neste exato momento, para que a espiritualidade amiga de nossa casa possa se dirigir aos lares de todos aqueles a quem estamos elevando os nossos pensamentos neste momento, para que também possam receber este tratamento. Que Jesus os abençoe, que Jesus nos ilumine e nos conforte e nos transforme. Graças a Deus.